Assim como você se imagina, assim você é. Eita, fiz igual você. Você falou, Heitor. Tudo começa na mente. Como é que tá a sua mente, hein? Você tem uma mente de Cristo? Você tem uma mente como? O que é a sua mente hoje? Que pé que ela tá? Nós vamos falar sobre isso, inclusive o que é a mente, o que é a consciência e como você renovar a sua mente para você ter uma mente de Cristo. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Nós vamos falar sobre a mente, então você precisa primeiro entender o que é a mente, como que na palavra fala para a gente renovar a mente, então como que a gente pode fazer isso? E a gente vai se basear na passagem aqui, que eu vou ler para você, que o pessoal vai colocar aqui na edição também, que é Romanos 12, 2. Que Paulo fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode nunca ter lido essa parte da Bíblia antes, ou já pode ter escutado várias vezes, só que pode ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Porque Paulo diz aqui o quê? Que nós precisamos renovar a nossa mente para então nós podemos viver, nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que eu estava pensando, hoje de manhã, antes da gente gravar aqui, eu estava gravando do meu canal, né? De coisa que não tem nada a ver aqui com mentalidade. E eu estava falando sobre a mente, né? E em algum momento eu falei assim, olha, eu sou a pessoa que eu conheço que mais achava besteira essa coisa de trabalhar a mente, o mindset, a transformação da mente. Estava falando para empreendedores, né? E até que eu precisei mudar a minha mente para poder alcançar novos patamares profissionais, novos patamares empresariais e tudo. E como eu era bobo, né? Bastava eu ter ido na Bíblia e o Senhor falando, molde a sua mente, que a sua mente seja cativa a Deus, que Exato. você transforme-se pelo transformar da sua mente. E quantas coisas a gente acredita, a gente faz, a gente age, e elas só existem na nossa mente. E se você acha que trabalhar a mente é besteira, ou então dessas coisas que a nossa mente cria a nossa realidade é coisa do demônio, assiste esse vídeo. Porque você vai entender o quanto Deus fala sobre a mente e o poder da mente na palavra. Nós vamos conversar aqui com você baseado em tudo que está aqui na Bíblia. Tá bom? Então é importante você entender isso, porque às vezes a gente começa a entrar nos caminhos de Deus e a gente acha que tudo o que fala de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, de saúde natural, ou de algo mais assim que a gente acha que é alternativo, a gente vai achar que não, isso aqui não é de Deus. E muitas pessoas também muito tradicionais às vezes acham isso, só que ficam aprisionadas, com a mente aprisionada, porque tem medo de se abrir, porque acha que está fazendo alguma coisa errada, ou alguma coisa que não é dos caminhos de Deus. Então, não é isso. Nós vamos aqui te falar e você vai ver na palavra tudo que a gente vai falar aqui hoje. E aí, assim, se um dia você estiver vendo um vídeo na internet, e aí de repente você encontra lá o Bruno, você encontra a Tati, falando para você uma coisa para você transformar, para você mudar a sua mente, para você agir de um modo diferente, e você pensa, isso é besteira, isso não é de Deus não, tal. Eu tenho uma sugestão para você. Abre a sua Bíblia, lê você mesmo, e aí você mesmo tira suas próprias conclusões. Porque a gente sempre fala aqui que a gente não é dono da verdade. A gente está trazendo uma conversa baseada na Bíblia. Isso é uma coisa que a gente sempre procura fazer, que é nunca falar da gente, nunca falar do que a gente pensa, mas sim do que Deus mostrou pra gente. E aí você pode, inclusive, até acrescentar e olhar alguma coisa e falar, putz, mas também em tal lugar, tem uma coisa muito legal, e escrever nos comentários. E olha, o que a gente vai falar aqui hoje é tão importante. Nós dividimos esse vídeo em duas partes. Então, essa é a parte 1 e a parte 2 é sensacional. A gente tem... É muito legal. Então, eu só quero preparar, a gente quer preparar aqui você nessa parte 1 para você entender a importância de trabalhar a sua mente, tá bom? A importância de saber que a sua mente é um campo de batalha, já a gente vai explicar sobre isso. E aí tem a parte 2, que é onde a gente realmente vai para a batalha, a gente vai te ensinar como vencer os inimigos na sua mente. Mas aqui você precisa entender o que é, onde ela tá, o que come, com quem anda. Do que vive. E aqui, olha, aqui a gente não tá falando, e Paulo também não tá falando de você ser salvo ou não.
Não é isso. Ele fala que você tem que renovar a mente para viver a boa e perfeita e a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para sua vida. Não tem a ver que você não quer dizer que você não vai para o céu se você não renovar a sua mente. Não é isso. Não é isso. O que quer dizer que muita gente que está aqui assistindo a gente e que está dentro da igreja, muitas vezes vive infeliz, vive insatisfeito, vive doente, vive confuso. E não é isso que Deus quer para sua vida. Não é a boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida. Não, você já aceitou Jesus, você já tem o seu nome escrito no livro da salvação. O que Tati está falando é como você pode viver o reino aqui. Como você pode ter a sua mente cativa, transformada e alinhada com os propósitos de Deus na sua vida e poder se libertar desses problemas todos que a gente está falando. Então é um next level na sua vida cristã, certo? Nós vamos dar um passinho adiante. Para quem não fala inglês, o next level da Tati é o próximo nível. É o próximo nível da sua vida cristã e da sua vida espiritual. Você vai subir de nível hoje aqui com esse vídeo. Você já aceitou Jesus, tá bom? Se você ainda não fez esse processo, procura alguém na sua igreja, procura um pastor, ou então conversa com a gente aqui nos comentários sobre isso. Se você já fez isso, agora é um próximo passo. Como é que, depois disso, você tem a vida abundante, linda e maravilhosa que o Senhor preparou para você aqui na Terra, e que às vezes você não está vivendo isso, é porque você ainda não renovou a sua mente. Primeiro eu quero dizer onde está a mente. Onde está a mente? Aonde, amor? Vamos lá. Nós somos seres divididos em 3 partezinhas, ok? Nós somos espírito, que habitamos num corpo e temos uma alma. São 3 partes. O espírito, que é conectado com Deus, que recebe a voz de Deus, que tem os frutos do espírito, os dons do espírito. Então, nós somos espírito. Só que nós vivemos num corpo, então carne, corpo, é isso aqui que você está vendo aqui, corpo, né? É o coração, é o fígado, corpo, e nós temos uma alma. E essa alma é a casa da nossa mente. A nossa mente está dentro da nossa alma. E o que é a nossa mente? A nossa mente, ela vai falar para a gente quais são as nossas vontades, quais são as nossas emoções, quais são os nossos pensamentos. Quando a gente pensa, muitas vezes o que está acontecendo é a gente pensa com a mente. Porque na nossa mente existe também a nossa consciência. Eu vou ler aqui para você, deixa eu achar aqui, o que é a consciência, que está aqui na sua mente, tá bom? Então fica comigo, porque às vezes fica meio complicado, mas eu vou te explicar e você vai entender o que é a sua mente, o que é a consciência. É a capacidade, o sentido que determina o caráter das suas ações, propósitos, quem você gosta, quem você não gosta, o que é um perigo para você, o que não é um perigo para você, o que você condena, o que você aprova, o que é correto e o que não é correto, e também onde nós formamos a imagem de quem nós somos. A mente é onde nós formamos a imagem de quem nós somos. É onde a gente decide se aquilo é bom ou é ruim pra gente. É onde a gente decide se a gente gosta ou não gosta daquela pessoa. É onde a gente decide no que acreditar e no que não acreditar. Olha só que importante. É onde você toma as suas decisões racionais. Se você gosta ou não você gosta daquilo, se você quer ou não quer aquilo, se você deseja ou não. São aqueles pensamentos que você tem todos os dias, tudo isso acontece aí na sua mente. E olha o que diz aqui, e o que aconteceu? Antes de eu falar o que diz aqui em Romanos, o que aconteceu? Deixa eu te explicar, nessas 3 partes. Quando Adão e Eva estavam lá, no paraíso, no bem bom, né? Lá os dois com os animais e tal, eles viviam no espírito. Eles tinham o corpo, tinham a alma. Mas o que reinava era o espírito, tanto que a Bíblia fala que Deus ia lá todas as tardes, conversava com Adão. Adão dominava sobre todos os seres da terra. Ele vivia no espírito, ele não tinha vergonha, ele não tinha ira, ele não tinha pecado. Ele vivia no espírito. Então, o que reinava nele, dessas 3 partes, era o espírito. Quando ele foi tentado e caiu na tentação, ele e Eva, o que aconteceu? Ele deixou a vontade dele se sobressair sobre o espírito. Então, a vontade ficou maior que o espírito. E onde está a vontade? Na alma, que é onde está a sua mente. Então, é como se ele tivesse pego o espírito e falado assim, você não domina mais sobre mim. Quem domina é a
alma. Desde então, você quando nasce da sua mamãe, bonitinho, bebezinho lá, já é dominado pela sua alma e pelo seu corpo. E com o passar do tempo, você vai sendo desenvolvido no espírito, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? É voltar a desenvolver o espírito. Porque se você não faz isso, quem domina é a alma. E existe uma hierarquia normal, natural, que é essa hierarquia do espírito dominar. Tá? Você já, provavelmente, você já deve ter ouvido as pessoas falarem assim, alguém tem o espírito muito desenvolvido, é muito conectada com Deus, tem pessoas que sentem cheiros, tem pessoas que enxergam coisas que você não enxerga, pessoas que recebem revelações em sonhos. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão desenvolvendo o espírito delas. Porque o nosso corpo ele vai se desenvolvendo naturalmente à medida que a gente vive. A nossa alma, ela vai sempre tentando tomar conta das coisas todas. Já nasce a todo vapor. Ela já nasce sendo aquela que quer mandar, sabe? E o nosso espírito precisa se desenvolver e dominar a nossa alma. Se você for ver, por exemplo, o nosso vídeo que tem aqui no canal falando sobre jejum, a gente está falando sobre isso. Que no momento em que você faz jejum, você submete o seu corpo e a sua alma ao espírito. Você está submetendo tudo aquilo. Você acha que tem aquela necessidade, você só quer pensar na carne, na comida e tal, e você jejua para desenvolver o seu espírito. E quando a gente está falando um pouco aqui sobre essa questão da mente, é porque ela está num lugar que quer dominar. Tá? E aí, quando a gente fala que ela vai ser cativa a Deus, é porque ela vai deixar o espírito tomar conta dela. Como que isso acontece? Exatamente isso. E é isso que Paulo está falando. Que você precisa renovar a mente para ter a mente de Cristo. Porque eu creio que nós recebemos o poder de Jesus Cristo. Não recebemos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então eu creio também que Ele nos capacitou para pensar como Ele. Então, para você pensar como Cristo, para você destronar a sua mente, tirar a coroa da mente, colocar a coroa no espírito, para o espírito reinar na sua vida, você precisa renovar a mente. E isso não acontece se você não parar para fazer isso, entendeu? Você tem que pensar nisso, você tem que pedir por isso, é isso que nós vamos falar aqui. Porque senão a sua alma fica reinando. E o que é a alma reinando? Lembra daquele vídeo que a gente viu? Que tem um filme, agora eu não sei qual é, um filminho. Mas o Divertidamente, assim, por exemplo, acontece pode ser, isso também. É verdade. São os sentimentos dominando. Você acorda querendo morrer e vai dormir feliz. Aí no dia seguinte você tá com raiva do mundo, chega de tarde você tá bem. É uma montanha russa de sentimentos, porque os sentimentos não foram feitos para dominar você. A sua vida não foi feita para ser movida pelos sentimentos. E eu quero fazer um exercício com você, porque é sempre mais fácil a gente enxergar o defeito do outro, né? Então, você já viu alguém que você conhece, alguma pessoa ao seu redor, que você fala assim, meu Deus, como a pessoa tomou essa atitude? Como ela deixou o sentimento, a raiva, o ódio, ou a mágoa, ou a frustração, ou a ganância, sei lá, sentimentos diversos, assim, cegá-la. Como ela ficou cega a ponto de fazer tal coisa. Ou você vai conversar com uma pessoa e você vai conversar sobre algo ou sobre alguém e ela tem uma visão completamente distorcida daquilo. Você consegue ver, mas ela não consegue. E aquilo para ela é a verdade dela. Na cabeça dela, na mente, na consciência dela, aquilo é verdade. Aquilo tudo está acontecendo porque é verdade. Ela não está mentindo para ela, eu vou fazer isso, apesar de eu achar que essa pessoa é boa, apesar de... Não, ela acha que é verdade. E a gente tenta racionalizar sobre as coisas o dia inteiro, o tempo todo. A nossa mente está sempre trabalhando, pensando e querendo resolver tudo de forma racional. E essa é uma outra característica de uma mente não renovada reinando em você. Você quer saber o porquê de tudo, você quer ter a solução para tudo. E às vezes pessoas que são muito racionais, pessoas que simplesmente não conseguem entender o amor de Cristo, porque para entender o amor de Cristo, você também precisa entender o amor de Cristo com o Espírito. A mente reina tanto que a pessoa não consegue se entregar. Tudo para ela tem que fazer sentido, sendo que a Bíblia diz que Deus é mistério. Exatamente. Então, percebe algumas características aí, e aí você começa a entender, já você vai começar a entender por que a alma onde reina é uma parte muito importante que nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos botar no lugar dela. E por que Satanás quer tanto dominar a nossa mente, a nossa alma?
Começa a entender um pouquinho disso. Olha o que diz em Romanos, Paulo ainda, 8,15. Quem vive segundo a carne... 8:5. 8,5, desculpa. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para... E de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Entende? Que a mente, ela vai variando. Ou ela vai para o corpo e tudo que ela quer é desse mundo, é pecado, o que ela gosta não é certo. Ou ela se volta para o espírito. Então é aquele, assim, segura aí a almofada. Imagina que assim, eu sou o espírito e o Bruno é o corpo. E o que tá aqui no meio é a alma. O corpo tenta puxar a alma pro lado dele. E o espírito tenta puxar para ele. E a alma vai ficar titubeando até que você bota a alma no lugar dela, que tem que ser perto do espírito. E dominada pelo espírito. Porque tá? se ela vem para cá, os ela dois domina o espírito. Porque ela reina. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo. Tá vendo como está na Bíblia? É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? E uma mente renovada, ela vai seguir o espírito. Só que para você ter uma mente renovada, a decisão é sua. Você precisa decidir, eu quero renovar a minha mente. Não é algo que você vai estar lá bobinho, assim, olhando para as folhas das árvores e, sua mente será renovada. Não, é algo que você precisa decidir ter. E olha o que Provérbios diz, olha só. Provérbios 23:7. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Ou então uma outra versão diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. O que quer dizer isso? Tudo começa na mente. A Bíblia diz que a sua mente cria a sua realidade. Olha aqui, porque como imaginou na sua alma, assim é. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Nós criamos sim a nossa realidade. Não quer dizer que você pode criar qualquer coisa, porque Deus fez você. Então, Ele é soberano, Ele é poderoso. Agora, é um erro achar que você não precisa mudar a sua maneira de pensar, porque Deus vai mudar tudo na sua vida. Não é isso. Ele está pedindo aqui para você renovar sua mente. Ele está te dizendo isso. Você já viu pessoas morrerem de tristeza, por exemplo? A pessoa criou na vida dela uma doença, tá? Às vezes a pessoa perde um cônjuge, ficou 50 anos casado, e aí morre um, passa um pouco tempo, morre o outro. Né? A pessoa, ela criou essa realidade. Ela criou a realidade da doença, da tristeza, da solidão. Estou dizendo que ela não está triste, não está só? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela deixou aquilo se transformar em algo físico até, agir na vida dela. E existem pessoas que deixam, inclusive, que algo ou alguém impeçam que elas se conectem com Deus. Elas simplesmente se afastam de Deus porque a mente delas diz para elas que não, que o importante é ser feliz, o importante é curtir a vida, o importante é tantas coisas que a Bíblia não fala. E eu vou te dizer, cada um de nós, se fosse reescrever a Bíblia, escrevia de outro jeito, né? Eu já me peguei pensando, poxa, mas será que isso tinha que estar na Bíblia? Quem sou eu para pensar isso, sabe? Mas existem pessoas que querem tanto contra aquilo que elas se afastam de Deus. E eu vou te dar vários exemplos de como o que você imagina acontece, tá? Ó, você já entende como funciona o efeito placebo? O que é o efeito placebo? A pessoa te dá um remédio que não tem nada dentro, só tem farinha, e você melhora. Porque você acreditou que aquilo ia melhorar a sua saúde e ela melhora. E o efeito é o contrário. O Bruno acabou de falar do efeito contrário. Quando você acredita que está doente, você adoece. Muitas vezes os médicos dão diagnósticos errados para as pessoas. Às vezes a pessoa não tem problema, por exemplo, ela não tem câncer, mas ela chegou lá no médico, o médico falou, você tem câncer, você tem 3 meses de vida. E às vezes a pessoa não tem câncer, não tem nenhum problema, só que ela morre. E depois vai descobrir que ela não tinha nada, porque o diagnóstico foi errado, mas ela acreditou tanto naquilo que ela morreu. E aí o efeito placebo acontece em muitos casos, tem muitas pesquisas falando de efeito placebo. E um dia desse a gente estava assistindo uma série sobre a mente é tão estudada, né, porque é um mistério tão grande, é algo tão fabuloso, que eles contaram uma experiência que foi feita com vários adultos.
E os pesquisadores chegavam para um grupo de adultos e começavam a sugerir que eles haviam cometido um crime quando eram adolescentes. Eles não tinham cometido nenhum crime, olha isso. Eles não tinham cometido nenhum crime. Só que as pessoas começavam a falar, não, porque você cometeu isso, foi nessa data, foi nesse, você fez isso, você estava lá quando isso aconteceu. Começaram a colocar na mente deles que eles tinham cometido um crime quando eram adolescentes. Pasmem, 60% desse grupo, quando chegou no final, falou, é verdade, eu cometi um crime quando era adolescente. Eles não tinham feito nada. Eles criaram uma nova realidade na mente deles. Eles viraram adolescentes criminosos. Por quê? Alguém sugeriu isso na mente deles. E isso aconteceu. Então, assim, tem muitas pesquisas que comprovam sobre isso. A Bíblia diz isso e muitas pesquisas comprovam sobre isso. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. E na mente tem todo aquilo que você crê, ou seja, os seus sistemas de crença. E você pode, às vezes, ouvir muita gente falar no desenvolvimento pessoal, porque isso é crença limitante, porque as suas crenças, isso é verdade. Quando você pensa numa coisa e aquilo te limita de um jeito assim tão absurdo, é crença limitante, e a crença está lá na mente. Então, por exemplo, se você, toda vez que chega o inverno, você fala assim, toda Todo vez inverno eu que fico doente. meu joelho dói. Todo inverno eu fico doente. O que vai acontecer? Toda vez que chegar o inverno, seu joelho vai doer e você vai ficar doente. E aí juntam duas coisas importantes, né? Que a Bíblia diz que as palavras têm poder. Exatamente. E aí você ainda traz aquilo para sua cabeça. Eu conheço uma pessoa que já faz tempo que eu não a vejo, mas eu acho que ela é assim até hoje, infelizmente. Que ela fala muito que tudo que ela consegue na vida é por meio de muita dificuldade, de muita luta. Adivinha como são as coisas na vida dela? São sempre com muita luta, com muita dificuldade. E aí, nessas crenças, olha só que a sua vida ela é resultado daquilo que você crê. Você consegue entender o quão importante é você ter crenças verdadeiras? Porque você pode crer numa coisa que é completamente falsa e viver naquilo o resto da sua vida. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, elas tinham essa crença. Tem gente que ainda acredita. Tem. Mas isso aí, enfim, tem de tudo. Mas naquela época, aquilo era uma crença mundial, aquilo era uma crença geral. Então, isso limitava. As pessoas navegavam com os barcos até um certo ponto. As pessoas faziam planos diferentes, muito diferente. Então, se você tem uma crença falsa, você vive em função daquela crença falsa. Enquanto você não quebra aquilo, enquanto você não vai para crenças que são verdadeiras, você vive numa mentira. Não pode ser que você criou uma mentira na sua vida e você está vivendo isso, achando que isso é verdade. É muito importante você entender a importância daquilo que você crê. E a Bíblia fala isso, ó. Para os puros, Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso está na Bíblia. A Bíblia fala de consciência, a Bíblia fala de mente. Então, se você tem a crença verdadeira, aquilo é verdade para você. Se você tem a crença falsa, aquilo é falso. E você vai viver naquilo que você acredita. Isso é muito importante. Entende? Eu queria te sacudir aqui. O que você acredita, você é. E se você acredita naquilo que é falso, naquilo que Satanás sugere para você, você vai viver aquela mentira. Aqueles caras que acreditaram que quando eles eram adolescentes, eles eram criminosos, você imagina, aquilo foi uma sugestão. E o que você acha que Satanás faz na sua vida o dia inteiro? Tá, e nessa hora talvez a sua mente esteja falando com você assim, meu Deus, não dá nem para ouvir o que eles estão falando, tem um barulho lá no fundo. Tem mesmo, estão cortando grama, sei lá o que é, ali na casa do vizinho. Uhum. Não deixa isso te atrapalhar, tá bom? Não vai atrapalhar a gente, não vai atrapalhar você e tá tudo bem. E olha, a gente não vai parar de gravar porque esse vídeo é muito importante. Então, se ligou o cortador de grama aqui, a gente não vai aceitar essa sugestão de deixar para depois. A gente vai continuar gravando, então ignora o barulho do cortador de grama. O que eu quero te dizer é que Satanás sugere coisas na sua mente todo santo dia. Todo santo dia, ele vai sugerir coisas que não são de Deus na sua mente. Mania de perseguição, que as pessoas não gostam de você. Que você é doente. Que você não é capaz, que você não dá conta de fazer as coisas, que você é o pior, que você não merece o amor de Deus. Exatamente. Tanta coisa, tanta coisa. E aí você tem que rejeitar essas sugestões.
Porque Satanás não peca por você, tá? Não peca por você. Ah, isso aqui é o inimigo. Não, quem fez foi você. Ele sugere. Ele sugere. Ele vai lá e coloca assim no seu ouvido. Vai lá e dá um grito. E aí você fala, é verdade, essa pessoa merece um grito. Aí você vai lá e grita, briga com a pessoa e fala, foi o inimigo. Não. Ele sugeriu, mas quem foi lá e cumpriu a sugestão dele foi você. Então isso é bem importante. E a gente precisa realmente pensar nisso. E tem até um exemplo que eu coloco aqui, que a nossa mente ela é corrompida pelo pecado, tá bom? Ela é corrompida pelo pecado. Então, quanto mais você peca, mais a sua mente é corrompida. E é na sua mente que se instala a incredulidade. O que é a incredulidade? É a falta de fé. É você achar que aquilo não vai acontecer na sua vida. E aí, olha como isso é. E aí, o pecado leva a sua mente a se corromper, que leva à incredulidade. Você para de acreditar que coisas boas vão acontecer na sua vida. E por conta disso, coisas boas param de acontecer na sua vida, porque aquilo que você pensa é aquilo que você é. E isso pro lado ruim. Mas pro lado bom, você quer dar um exemplo disso? Eu acho que talvez seja muito importante você perceber isso, tá? Eu vivi isso muito na minha vida. Eu já tive momentos em que eu era muito negativo, né? E adivinha o que acontecia? Vida negativa. E aí, de repente, quando você começa a pensar... E aí talvez você esteja ouvindo a gente falar assim, tá, eles estão falando de pensar positivo. Não. Estou falando de você mudar a sua mente. E você começar a pensar que você merece que Deus seja bom com você. E aí você pensa, mas eles não falam o tempo inteiro que a gente não merece as bênçãos? Não. Estou dizendo que você é filho. E o filho é cuidado, tá bom? Você merece cuidado, né? Ele vai fazer mais do que você merece, mas você não pode achar que ele não vai fazer nada porque você não merece nada, tá? E eu comecei a pensar, tá, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. A gente fala muito um com o outro, né? Não sei o que está acontecendo, não, mas Deus vai cuidar. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Em algum momento isso vai virar vitória, E vira vitória, tá? Porque a gente começa a olhar as coisas positivas. Eu não sei o que Deus está fazendo com essa bagunça toda, não, mas tem alguma coisa boa nisso daí, tá? Vamos entender o que é? Aí a gente vai e procura mais em Deus. Exato. Não é porque a gente não entende e pensa assim, isso acontece coisa ruim na minha vida, por que está acontecendo isso? A gente começa a pensar que Deus está agindo e a gente começa a tentar entender, por mais que ele diga que ele é mistério, ele é mesmo, mas a gente começa a ler mais a Bíblia, começa a procurar mais, a gente começa a procurar ter mais comunhão e as coisas começam a acontecer mais e as barreiras começam a ser quebradas. E hoje, na minha mente, é muito claro que na minha vida não há barreira que não possa ser quebrada se Deus quiser quebrar. Amém. Vendo como é diferente? É diferente de você viver numa crença de que tudo vai dar errado para você. E aí tudo começa a dar errado mesmo. E aí reforça a sua crença falsa. O que reforça o acontecimento vira uma bola de neve. E você não sai desse buraco. Você não sai desse buraco da doença, da pobreza, da falta de amor, o relacionamento que não vai bem, o casamento que não vai bem, o emprego que nunca se sustenta. Isso não tem nada a ver com o fato de você ter aceitado ou não Jesus, o fato de você estar dentro da igreja ou não. A questão é que você não quebrou essas crenças falsas na sua mente. E aí você continua vivendo uma vida que não é a vida que Deus quer para você. E quer ver uma coisa? Hoje, por acaso, a gente está comemorando aniversário de casamento. Verdade. Né? E quando a gente se casou, eu era muito ciumento. Mais do que eu sou hoje. Muito. E a minha cabeça ficava pensando um monte de coisa e tal. E eu ficava incomodado com aquilo. Isso aqui, a Tati era a mesma Tati, tá? A mesma. Só que eu ficava muito incomodado com um monte de coisa. Tinha ciúme disso, tinha ciúme daquilo, tal, não sei o quê. Hoje de manhã, eu tava ali deitado, abraçadinho com a Tati e tal. E eu pensei assim, meu Deus, como eu tenho uma mulher que me ama. E aí foi engraçado, porque assim, que eu a amo muito, eu sei, né? Eu sei disso todos os dias, eu falo 500 vezes por dia. Mas eu tava pensando, nossa, como eu tenho uma mulher que me ama. Eu sou um cara muito abençoado, tal. Ou seja, em nenhum momento eu tava dando vazão pra nenhum ciúme, sabe? E aí eu ainda cheguei a pensar assim, ela só tem olhos pra mim. E é verdade. É a minha mente me levando a outros momentos. Mudando a minha situação. A Tati é a mesma, tá? Exatamente. E olha, aqui eu queria entrar um pouquinho no ponto do que é crer. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu creio nisso. E a gente usa essa palavra numa banalidade. Eu creio que isso vai acontecer. Imagino que isso vai acontecer. É diferente, né? O jeito que a gente fala no mundo e o jeito que a gente fala na Bíblia, né? Porque no mundo você fala, eu creio, significa que você não tem certeza, né? Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que isso é bom, né?
eu creio que se você for lá é capaz deles te ajudarem, te entregarem esse documento. Tá? Uhum. É desse jeito que você fala no mundo, né? Eu creio é assim, eu não tenho muita certeza. E olha o que a Bíblia diz que é crer. Em Hebreus 11, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que não pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Crer na Bíblia é ter fé. E fé saber. é certeza. Fé não é dúvida. Fé é certeza. E quando você tem a mente de Cristo, você tem a certeza. Você crê em Cristo e crê em Deus, não com a sua mente do mundo. Você crê em Deus com o seu espírito. É muito ruim você falar com a sua mente do mundo e aponta para mim. Para cá, então. A sua mente do mundo. Mas com o espírito. E olha o que é lindo. Quando você submete a mente ao espírito, você passa a crer de todas as formas. E a crer com fé. E a fé na mente é o que faz você viver o sobrenatural na terra. É na palavra que diz que você tem certeza que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, que existem coisas que não se veem. Que existe o mundo espiritual, que existe o sobrenatural. Quando você tem fé, o sobrenatural se manifesta na sua vida. E, amor, se Jesus falou na Bíblia que se nós tivéssemos fé, nós seríamos capazes de fazer coisas ainda mais maravilhosas, nós seríamos capazes de curar, nós seríamos capazes de até trasladar. Ele fala que se a gente falar para um monte, de um lugar para o outro, se precipitar no mar, isso vai acontecer. Por que não acontece, então? Porque a gente não acredita. Exatamente. Porque a mente não tomou posse disso. Ela está reinando. E se a mente reina e a mente não está transformada, ela não tem fé. Ela só crê. Ela não tem fé. A mente precisa da fé para que o sobrenatural se manifeste na sua vida. E essa é a diferença máxima de crer com a mente e crer com o espírito. Porque quando a fé e quando a crença vem para o lugar certo, que é o espírito, a crença se transforma em fé. E é completamente diferente de você achar que pode acontecer, de você ter a certeza de que Deus está nos seus caminhos, de que Jesus existe, de que você pode ter a mente renovada e de que você pode fazer maravilhas nesse mundo. Só que você precisa transformar crença em fé. E a sua mente precisa ser a mente de Cristo. Eu vou dizer uma coisa, a mente de Cristo é diamante e a nossa mente é carvão. Sabe assim? É completamente diferente. Uma é completamente suja, negra, a outra é completamente limpa, é diamante. E isso é bem importante você entender. A gente precisa crer como Jesus. Jesus não sabe, será que eu vou salvar todas as pessoas desse mundo? Será que eu vou curar esse leproso? Será que eu vou... Não! Crer como Jesus é ter fé, é uma fé inabalável. E quando você tem essa fé inabalável, quando você realmente é purificado e você realmente acredita nas bênçãos de Deus na sua vida, acredita no poder que você tem sobre esse mundo, porque Deus te fez poderoso, Deus te fez poderosa. Você só precisa ter fé nisso. É aí que a sua mente ela vai se tornando cada vez mais a mente de Cristo. E você precisa pedir por isso. Você precisa orar por isso. Você precisa colocar a mão na sua cabeça. Nós vamos fazer isso aqui no final desse vídeo. Nós vamos declarar uma oração de mente livre, que é para você libertar a mente do inimigo, libertar a mente desse mundo e deixar a sua mente cativa a Deus. Ela só é cativa a Deus, mais nada. E a mente te prega muitas peças diferentes, sabe? Maneiras dela te afastar de Deus. Às vezes a mente te traz um novo amor, um novo interesse por um trabalho, por uma viagem, por uma coisa que te afasta de Deus, porque você pensa naquilo 24 horas por dia. Isso é uma maneira de a mente te afastar, sabe? De Satanás sugerir coisas na sua mente que vão te afastar de Deus, porque você está tão ligado naquele interesse novo que você não tem tempo mais. Ou você começa a pensar que não merece, como eu falei, ou você começa a pensar que para você tudo é errado, ou que Deus não te escuta,
Deus não... Ó, a gente passou isso hoje, a gente estava conversando com uma pessoa, a pessoa virou para mim e falou assim, ah, seu Bruno, hoje eu estava orando e conversando com Deus, por que que ele não me escuta? É. Não é? Por que é que ele não me escuta e não me responde? E a mente faz isso com a gente. Faz a gente achar que não está sendo ouvido, faz a gente achar que não está acontecendo. Isso não é de Deus. Não é de Deus. E aí você começa a entender a importância da mente. É importante de você ter a mente cativa a Deus. É importante você ter a mente de Cristo. E Satanás não quer que você faça isso. Satanás não quer que você assista esse vídeo. Satanás não quer que você renove a sua mente. Satanás não quer que você tenha fé. Porque Satanás age exatamente na desesperança, na falta de fé e na falta de esperança. Porque aí você desiste. E quando você joga a toalha, quer dizer que você desistiu aqui na sua mente. E aí o que Satanás faz? Ele te dá sugestões. Na mente, ele ataca a sua mente o tempo inteiro. Ele é tão esperto, desculpa te interromper. Imagina. Ele é tão esperto que tem hora que ele coloca na sua mente, inclusive, que ele não existe. Exatamente. Ele coloca na sua mente que ele não faz isso. E a sua mente é, sim, um campo de batalha. É o campo de batalha. E quando você vence na mente, ninguém te segura. Ninguém te segura, porque o Satanás ele vai te tentar na mente, ele vai te perturbar na mente, ele vai te atacar na mente. Então você tem que ter uma mente forte, uma mente blindada, uma mente cativa a Jesus, sabe? Sempre ora e coloca a mão na sua cabeça e pede por essa mente. Nós vamos fazer essa oração aqui com você hoje para você sair desse vídeo livre e para você entender exatamente esse poder da mente. Eu quero te explicar uma sequência que agora você vai compreender a importância dos seus pensamentos. Olha só, o que acontece para você fazer alguma coisa? Para eu pegar alguma coisa ou para eu xingar alguém, por exemplo. Primeiro, penso. Primeiro, tudo acontece na sua mente. Tudo acontece aqui. Começa aqui. Depois você sente. Passa para o campo dos sentimentos. Você sente. Depois você fala. E aí depois você age. Eu penso, eu sinto, eu falo e eu ajo. Quando você tenta mudar as suas ações, sem antes mudar o que você falou, o que você sentiu e o que você pensa, é muito difícil mudar o seu jeito de ser. Às vezes as pessoas falam, é muito difícil. Olha, é o exemplo que você usou, eu sou muito ciumenta. E eu brigo, e eu falo com ele, e eu penso que ele vai me trair, eu sou muito ciumenta. Quando você começa a mudar as suas palavras, você começa a mudar o que você sente, você começa a mudar o que você pensa. Se você não mudar o seu jeito de pensar, nada muda. Você pode tentar mudar o seu jeito de agir. Eu não vou mais ficar brava se eu sentir ciúme. Você pode tentar fazer isso. Você pode mudar o seu jeito de falar. Você fala que você não tem ciúme, mas não adianta nada, você está sentindo ciúme. Você pode até tentar mudar o seu jeito de sentir. Mas se você não mudar o seu pensamento, como ele fez, nossa, obrigada, Senhor, por eu ter uma mulher que me ama muito. É aí, mudando o seu pensamento, que você vai mudar o seu sentimento, que você vai mudar as suas palavras, que você vai mudar o seu jeito de agir. Então eu te pergunto, você andou pensando já? No que você anda pensando? Eita, agora é a minha vez de falar eita. Você tirou da minha boca. Você tem que começar a pensar no que você pensa. Se você fica o dia inteiro pensando em coisas que não te levam a nada, em coisas que te prejudicam, você vai viver aquilo na sua vida. Você tem que começar a pensar no que você pensa. E nós somos acostumados a não pensar no que a gente pensa. A gente vive botando um monte de lixo na nossa cabeça. Você não pode deixar pensamentos lixos entrarem em você. E nem pensamentos que te distraem. Tem gente que fica distraída. Você não pode viver bobinho nesse mundo. Acorda! Você tem que pensar no que você está pensando. Você fica lá no sofá olhando pro teto e pensando, nossa, meu jogo de futebol. Porque, nossa, essa lâmpada está desalinhada. Olha o que você está pensando. Você não está pensando em nada. E você tem que alimentar o seu corpo, seu espírito e a sua alma de pensamentos de vida e bons pensamentos. E quando você faz isso de uma maneira mais reflexiva, já aconteceu comigo, por exemplo. Tem momentos que a gente está tão envolvido com o trabalho que eu passo uma parte grande do meu dia pensando nisso, né? O produto que a gente vai vender, de que maneira que vai faturar, como que é, o cliente que te vai ajudar, aquela coisa toda é trabalho. E aí tem hora que eu vou orar, assim, em algum momento, vou tomar um banho. Tomar banho, por exemplo, é uma hora que eu uso muito para ficar mais próximo de Deus. E aí eu começo a pedir perdão. Falo, Senhor, eu tô deixando o dinheiro ser meu Deus hoje. Olha o que eu tô pensando, né? Olha o que eu tô pensando. Passei o dia inteiro pensando só em resolver coisa de como eu vou vender isso, como fazer aquilo, como eu não sei o que e tal.
eu tenho que pensar nessas coisas? Tenho, é o meu dia a dia, é o meu trabalho e tal. Mas de que maneira eu posso inverter isso? Aí você pode inverter começando o seu dia com as suas orações, tirando um tempo para poder ler a palavra, despreocupando disso, falando, Senhor, preciso resolver isso no meu trabalho, estou te apresentando, vou fazer o meu melhor, mas por favor, Pai, toma a frente, faz do seu jeito, vai lá e age, entregando a Ele, sabe? E a gente começa a refletir mais sobre isso. O que é que toma o seu tempo de refletir sobre Deus? E milhares de coisas vão vir na sua cabeça todo dia. Milhares, 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 milhares. A gente é bombardeado de informação. É era da informação. Milhares de coisas. Você acorda, já vem alguém falando. Você vê a notícia, você entra no Facebook, já vê outra pessoa. Você vai no WhatsApp, tem 30 conversas. Você vai pegar alguma coisa. A hora que você vê, você está pensando em um monte de coisa. Você está sendo bombardeado. Você precisa escolher no que você pensa. Se você não escolher, você vai ser levado. Você vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, minha filha, não é coisa boa. Não é coisa boa. Porque naturalmente nós não somos bons, naturalmente nós somos pecadores. Então, a gente precisa pensar no que nós pensamos. A gente é bombardeado. E você precisa decidir no que você pensa. E se você está sofrendo uma batalha na sua mente muito intensa, se você está assistindo esse vídeo porque está sofrendo uma batalha na sua mente muito intensa, você precisa decidir que você vai conseguir. Deus está do nosso lado, todas as batalhas, nós somos vitoriosos, só que você tem que tomar posse disso, você tem que decidir que você vai vencer, você tem que decidir que você vai sair dessa, sabe? E tem batalhas, a gente já passou muitas batalhas na mente, a gente já passou por Mas Deus é tão bom momentos que quando um passa uma batalha, exatamente, o outro tá mais firme. E aí você precisa escolher que mente você vai ter. E orar para Jesus trocar a sua mente pela mente dele. E é isso mesmo, é ter alguém para te suportar no momento das suas batalhas. E mesmo que você é sozinho, Jesus está por você, Deus está por você. Você já é vitorioso, você já é vitoriosa. Você só precisa acreditar nisso, você precisa ter fé. E fé é você acreditar naquilo que você não consegue ver. Fé é acreditar naquilo que realmente parece impossível e que nunca aconteceu antes. O cara que inventou o avião nunca tinha visto um avião voar. Ele acreditou que ele podia inventar um avião. Então ele inventou. E devia ter um monte de gente que ria do Santos Dumont lá, falando, meu filho, vai curtir o dinheiro do seu pai. Ele tinha dinheiro, tá? Ele morava em Paris, tinha grana. Exatamente. Tá? A família dele tinha dinheiro. Vai curtir o dinheiro do seu pai, vai pros cafés, vai fazer sei lá o quê. Não, ele teve fé naquilo que ele não viu. E aí você precisa ter fé naquilo que você ainda não viu. Que são as coisas que acontecem na sua mente, que são os pensamentos. E a renovação, ela vai, na medida que você começa a pedir, ela vai acontecendo pouco a pouco, porque nossa alma, ela tem pedaços. Como o nosso corpo tem pedaços, não tem vários órgãos, nós temos vários pedaços da nossa alma, como nós também temos vários órgãos espirituais, o teu ouvido espiritual, o olho espiritual, o coração espiritual, enfim. Então, nossa alma também tem várias partes. E aí não é tudo de uma vez, são partes por partes que Jesus vai retomando. Sabe, às vezes é uma alma que estava aprisionada porque você tem uma fobia. Se você tem uma fobia de qualquer coisa que seja, se você tem medo de alguma coisa, tem pavor de alguma coisa, é um pedaço da sua alma que está fragmentada, que está presa nessa crença de que isso pode te fazer mais mal do que realmente pode. Isso é uma crença. As pessoas que têm fobia de andar no avião, fobia de algum tipo de bicho que chega a passar mal, suar frio, sua mente está aprisionada e você precisa orar para Deus salvar, libertar esse fragmento da sua alma. E é como a Tati falou, assim, são passos, né? São passos. Então, tem horas que acontece alguma coisa na minha vida que eu penso assim, nessa batalha eu não caio mais. Exatamente, exatamente. E às vezes você não atingiu uma maturidade ainda para libertar aquele pedaço. Então, saiba que a renovação ela vai acontecendo aos poucos, você precisa tomar o passo. E ainda, quando o Tiago fala quando a gente lê em Hebreus essa questão da fé, um pouquinho depois, se você continua a leitura da Bíblia, em Tiago fala que a fé não é nada sem ações. Né? Então você precisa dar o seu passo de fé. Não só acreditar, dar o seu passo de fé e decidir aquilo que você vai pensar. E olha que lindo, Deus fala para você no que você tem que pensar. Vou ler aqui para você. Ele fala o que você tem que pensar. Olha só, Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto,
puro, agradável e decente. Eita! Será que é isso que você está pensando? Não entendeu? Eu vou ler de novo, dá licença. Hoje ele tá no eita. Ai, tava esperando uma oportunidade para fazer isso. Olha só, Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Mas não para aí, né? Você podia pensar, puxa, tudo que é bom e merece elogios. Já falou um monte de coisa. Não. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Olha que incrível isso. Então, hoje, meu filho, se hoje você a gente tá... passou uma coisa legal que aconteceu. Desculpa. Eu falei que a gente tem um chocolate delicioso aqui em casa, tal, não sei o quê. Aí a Júlia experimentou um pedaço e aí, Júlia, você gostou? Ela, não. Ela falou assim, vocês não disseram que a gente tem que falar a verdade em todos os momentos? Tem que falar a verdade. É isso, tá? Encha sua mente do que é puro, De verdadeiro, correto, limpo, bom. E aquilo que eu tenho a falar é, então, minha filha e meu filho, se você está pensando mal de alguém, você está com pensamento de morte. Você não está com pensamento de Deus, tá? Você não está com a mente de Cristo. Se você está pensando bem de alguém, você está com pensamento de vida. Se você está pensando que aquilo não vai dar certo, você está com pensamento de morte. Se você está pensando aqui, ó, que é pensamento puro, correto, digno, está pensando coisa de vida. Se você está pensando alguma coisa indecente, pensamento de morte. Se você está pensando alguma coisa decente, pensamento de vida. Se você está pensando em se vingar, pensamento de morte. Se você está pensando em fazer o bem, pensamento de vida. Você tem que começar a trocar. Veio um pensamento ruim, troca. Troca por um bom. Veio um pensamento para aquela pessoa que te irrita, você não suporta aquela pessoa e tal, não sei o quê. Veio aquela raiva, você fala, eu tô pensando mal daquela pessoa. Procura, ela tem alguma qualidade dela. Você vai pensar na qualidade. Você vai ver como muda. Muda, porque aí você para de pensar, você para de sentir a raiva, você para de falar mal da pessoa. A hora que você começa a pensar na coisa boa. Faz esse exercício. Veio um pensamento indecente, controla com um pensamento decente. De onde você sente prazer em coisas que são decentes. Se veio um pensamento para você sentir prazer em coisa indecente, lembra de alguma coisa que também te deixa feliz, só que é decente e combate o pensamento que veio. E aí você quer ver uma coisa? Isso talvez seja uma resposta para você que fica assim, tem horas que eu sinto uma coisa, uma vontade de fazer isso, ou fazer aquilo, dizer isso, dizer aquilo, mas eu não sei se é de Deus. Eu não sei se foi Deus que disse isso para mim, não sei se é de Deus. Olha só, é bom, limpo, é digno de elogio. Digno de elogio. É verdadeiro. Verdadeiro. É digno, é correto, é puro, é agradável, é decente, é de Deus. Se não for, tenho certeza que não é de Deus. Eu senti no meu coração que eu tenho que me vingar do fulano. Não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. E aí, quando você começa esse processo de renovação, é incrível. É incrível. Faz isso assim que terminar a parte 2 desse vídeo, porque nós vamos te ensinar a batalhar. A gente vai mostrar cada inimigo da sua mente aqui que Satanás vai colocando para você e como que você consegue batalhar. E a gente vai te apresentar a maior arma que Deus colocou à sua disposição. A maior arma que Deus colocou à sua disposição é na parte 2. Mas agora você já começa essa renovação combatendo pensamentos de morte com pensamentos de vida. Eu não sou ninguém, eu não presto para nada, que saco, eu não faço nada bom. Pensamento de morte. Combate com pensamento de vida. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou sim, eu tenho dons espirituais, eu tenho o Espírito que reina dentro de mim. Combate. Vem um pensamento ruim, combate com o pensamento de vida. E a hora que você começar a fazer isso, é a hora que Satanás vai mais espernear na tua vida. Porque ele está vendo que você está prestes a se libertar. Você está prestes a abrir a porta da sua cadeia emocional. Você está prestes a abrir a porta da cadeia da sua mente. Então, o que pode acontecer? Ele vai tentar te desanimar. Ele vai tentar roubar sua energia. Ele vai tentar fazer você achar que aquilo é besteira. Tentar te condenar. Exatamente. Sentimentos de condenação, de culpa. Porque ele sabe, ele está esperneando ali. Sabe que ele está esperneando porque vai perder? Porque é game over para ele, é game over. Se você ganha na mente, Satanás não tem como ganhar de você. Ele sabe que ele vai perder e que ele está prestes a perder. Então ele vai dar as últimas sacudidas que ele pode dar na sua vida. Se mantém firme.
Se mantém firme porque vale muito a pena. A recompensa é você ter uma vida abundante. Você quer prosperidade, quer paz nos seus relacionamentos, quer dons espirituais, você precisa se manter firme e Deus é com você. E nós vamos terminar a parte 1. E a parte 2 é extremamente importante, que a gente vai te falar essa arma e vai te apresentar quais são os seus inimigos, porque se você não sabe quais são os seus inimigos, como é que você luta com eles, né? Você não luta com aquilo que você não sabe o que é, de onde vem. Você vai saber de onde vem e como batalhar usando essa arma poderosíssima. Spoiler da parte 2. Exatamente. Mas a gente vai terminar esse vídeo e a gente vai colocar de alguma forma esse texto aqui subindo, porque a gente quer que você declare. E é uma dica muito legal Depois desse vocês peguem livro. com a gente, tá, meninos? É um livro muito legal. Muito legal. Chama Orando a Palavra, tá? Valnice Milhomens. Que é um spoiler da arma que nós vamos comentar na parte 2, que é você declarar a palavra sobre a sua vida. Então, essa oração é uma declaração da palavra da sua mente liberta. É o primeiro passo, porque você tem que dar esse passo de fé. Você precisa declarar que a sua mente é de Deus e que você vai renovar a sua mente. E que você vai se despojar de tudo aquilo que não presta para se encher de pensamentos de vida. Então, a oração vai começar a passar aqui. O Bruno vai ler e você vai declarar isso em voz alta. Coloca a mão na sua cabeça agora e declara isso em voz alta para você renunciar aos seus pensamentos de morte, encher de vida. Se precisar, volta esse vídeo e declara quantas vezes for preciso, até você sentir Se conecta no que espírito. aquilo entrou. Não precisa Tá olhar para mim nesse momento. Se você quiser ler, você vai ler junto. Se você quiser pensar, fecha os seus olhos e pensa, mas põe a mão na sua cabeça. E agora, sabe, é o momento de você tomar essa decisão. Ou você continua confuso, doente, escravo, ou você se liberta. A gente está te dando aqui, e Deus está te colocando esse vídeo, Deus está te colocando essa oração para te dar a oportunidade de você se libertar disso tudo que está te aprisionando, de você se libertar desse sentimento de culpa, dessa depressão, dessa ansiedade, de tudo que está te aprisionando aí, de você estar lutando há vários anos e não consegue, sabe? Chegou a hora de você tomar a decisão, de falar sobre a sua vida, de profetizar sobre a sua vida. Então bota a mão na tua cabeça e declara essas palavras com fé, com o teu espírito. Sente exatamente isso que está sendo falado aqui e declara, tá bom? A minha mente, sede da minha alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Renová-la-ei com a palavra. Em nome de Jesus, expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamento que não se ajusta à palavra de Deus. Tomo cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Disponho-me a renovar minha mente e usá-la para pensar, raciocinar, refletir e estudar a palavra de Deus, até que ela reflita a mente de Jesus, residente em mim na pessoa do Espírito Santo. Pai, firmo a minha mente em Ti, e Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Em nome de Jesus, rejeito toda a cadeia construída na minha mente. Pai, vem agora pelo poder do Teu Espírito, quebrar toda prisão na minha mente, todo engano, toda fortaleza construída desde a infância. Expulso toda a passividade da mente, toda a influência maligna. Na autoridade de Cristo Jesus, desalojo todo pensamento que lhe é contrário. Resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha mente com pensamento de dúvida, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio, amargura e coisas semelhantes, em nome de Jesus. Jogo agora por terra todas as cadeias da mente no nome do Senhor Jesus. E agora vem a tua luz, a tua paz sobre a minha mente. Vem tu agora, pelo teu poder, cingir minha mente com teu espírito. Reforça a guarda dos teus anjos em volta de mim, num mundo tão conturbado. Pai, fortalece a minha mente, minha vontade e meu espírito. Recebo agora tua paz para minha mente, minhas emoções e meu corpo. Concede-me a vitória para que a minha mente se levante renovada e eu seja um canal transparente através do qual as revelações do teu Espírito fluam. Liberta-me das tradições humanas, dá-me graça de viver na tua presença,
com uma mente livre, inteiramente consagrada a Ti. Disponho-me a trabalhar para que ela seja um depósito da Tua palavra e reflita cada vez mais a mente do Senhor Jesus. Dou-te graças, porque farás infinitamente mais do que te peço e penso, em seu maravilhoso nome. Amém. 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 Repete o quanto for preciso, mas liberta a sua mente agora. Sabe? Se liberta. Prepara para a parte 2 desse vídeo, não tem uma forma melhor de você começar. Ai, como é que eu começo renovando a minha mente? Declara isso, declara. E começa a substituir pensamentos bons, pensamentos maus por pensamentos bons. Começa a limpar o seu pensamento. E aí dessa próxima parte, na parte 2, a gente vai te falar quem são esses inimigos e como é que na palavra você combate esses inimigos. Começou até uns barulhos aqui. Parece uma guerra mesmo. E é uma guerra pela tua mente. E você tem que saber que a sua mente é um campo de batalha, que você tem que batalhar por aquilo que você quer. Você tem que batalhar pela sua mente. Não deixa que a sua mente não seja aquilo que você realmente nasceu para ser. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem que viver aqui nesse mundo com abundância. É lógico que a gente tem as dificuldades, vai passar pelas dificuldades, mas a sua vida tem que ser abundante. Se ela não é abundante, você precisa quebrar algumas coisas que estão aí na sua mente, impedindo de você receber as bênçãos e as graças de Deus. E nós desejamos que realmente isso seja só o começo de uma renovação intensa da sua mente, de um banho de fé, que a sua fé seja renovada agora, nesse momento, para você seguir a sua vida com a mente de Cristo. Que Deus te abençoe e procura o vídeo 2 aqui para você poder continuar todo esse trabalho na sua mente, tá bom? Beijo, fica com Fica Deus. com Deus.